Graça e paz, amada igreja. Deus abençoe o teu coração, Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui mais um dia mais uma vez para poder compartilhar a palavra do Senhor, a fim de que essa palavra encontre lugar no teu coração, edifique a sua vida, edifique a sua casa e de alguma forma você possa crescer na presença do Senhor, no conhecimento da sua palavra e do seu Evangelho. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46 em diante. Evangelho de Lucas, capítulo 6, verso 46 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero que você busque a direção e o conduzir do Senhor sobre a tua casa. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, nos colocamos diante do Senhor. Que o Senhor esteja sustentando, conduzindo, direcionando as nossas vidas na tua palavra. Que possamos aprender um pouco mais da tua verdade. Que possamos crescer um pouco mais no conhecer e no buscar ao Senhor a cada momento. Que o Senhor nos direcione em tua presença, nos conduza diante do teu altar. Que o Senhor esteja abençoando cada vida que está ouvindo essa mensagem, que está assistindo essa mensagem. Que o Senhor abençoe a sua casa, o seu lar, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com os amados nesse dia sobre um alicerce sólido. Um sólido alicerce. Um sólido alicerce. É sobre isso que eu quero pensar com você nesse dia. Um sólido alicerce. Aqui nós temos Jesus, ele fazendo a aplicação final do seu Sermão do Monte. O famoso Sermão do Monte, que Jesus vem trazendo alguns princípios básicos para a vida dos discípulos dele. Alguns princípios que demonstram ou que fazem agora uma separação entre o tempo da lei e o tempo da graça. Onde a lei dizia, você deve viver assim, e agora Jesus diz, é assim que deveis praticar, é assim que deveis viver. E agora Jesus está a ensinar no monte o seu sermão e esses princípios. E aqui então Jesus tem a aplicação final, ou os ensinos finais a serem considerados no seu sermão. E ele termina então com esses dois fundamentos, esses dois construtores aqui que são apresentados no Evangelho de Lucas, também no Evangelho de Mateus, que nós lemos. Mas por fim, Jesus traz alguns princípios importantes e interessantes para a nossa vida. Olha o verso 46 que nos diz: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Em Isaías 29:13 nos diz: Este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, me honra, mas seu coração está longe de mim. E é justamente essa ideia que Jesus traz aqui para os seus discípulos. É justamente essa ideia que Jesus quer nos apresentar, quer nos mostrar aqui dentro desse verso. Ele está dizendo: não adianta vocês me chamarem Senhor, Senhor, mas não praticarem ou não fazerem aquilo que eu vos mando, não fazerem aquilo que eu vos ensino, não fazerem aquilo que eu vos estou apresentando. Não adianta. Ele está dizendo: olha, porque vocês me honram com os lábios, porque vocês me louvam com os seus lábios, mas não praticam aquilo que eu vos ensino. O que Jesus está chamando a atenção aqui: olha, tudo aquilo que eu estou ensinando a vocês agora não tem valor nenhum se vocês não colocarem em prática, se vocês não praticarem isso na vida de vocês, se isso não gerar uma ação na vida de vocês. E é esse ensino, essa verdade que Jesus chama a nossa atenção. Não adianta nós chamarmos dizendo: Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos, nós exaltamos o teu nome, aleluia, louvado seja o Senhor, mas não praticarmos a sua palavra,
não praticarmos o seu ensino, não praticarmos a tua verdade, não praticarmos aquilo que o Senhor nos orienta em sua verdade. Querido, não adianta nós enchermos as igrejas para louvarmos ao Senhor, fazer aquele louvor bonito, aquele louvor que leva pessoas às lágrimas, que leva pessoas a gritarem aleluia, louvar o Senhor. Não adianta, se na prática nós não colocamos o ensino do Senhor na prática da nossa vida, se os ensinos de Deus não gerarem em nós ações práticas, ações verdadeiras. Hoje há muitas pessoas que louvam o Senhor, dão glória a Deus, aleluia, que fazem um louvorzão para o Senhor, mas não colocam em prática a sua verdade, não colocam em prática os seus princípios, não colocam em prática os seus ensinamentos. E Jesus está justamente chamando atenção para isso. Ele está justamente dizendo: não adianta vocês me chamarem Senhor, Senhor, e não praticarem aquilo que eu vos mando. Ele está dizendo: olha, da mesma forma, é uma conotação. Vocês me chamam Senhor, e automaticamente, ao me chamarem Senhor, vocês têm que estar com o coração disposto a colocarem em prática os meus ensinos, as minhas verdades. Se nós dizemos que seguimos a Cristo, isso refere ou isso remete a seguirmos os seus princípios e mandamentos. Há muitos crentes do oba-oba, querem seguir ao Senhor nas coisas boas, querem seguir os princípios, querem a bênção do Senhor sobre a sua vida, mas não querem seguir os seus princípios, as suas verdades, não querem mudança de vida, não querem transformação de atitude, não querem transformação de caráter, de princípios. E o que o Senhor está chamando a atenção aqui são justamente princípios básicos do cristão, que geram mudança, que geram transformação, que geram atitudes corretas de um seguidor de Cristo Jesus. Não adianta nós louvarmos ao Senhor com os lábios e o coração seguir os seus próprios caminhos e desígnios. Não adianta nós louvarmos ao Senhor com os nossos lábios, levantar a mão, fechar os olhos, cantar louvores bonitos, ter uma bela voz, mas não colocar em prática os seus ensinos, não colocar em prática as suas verdades, não colocar em prática as suas orientações, as suas verdades para a nossa vida. O que o Senhor requer de nós é que nós possamos o adorar, mas ao mesmo tempo colocarmos em prática as suas ações, a sua verdade para a nossa vida. Essa é a aplicação que Jesus está trazendo ao Sermão do Monte. Se nós pegarmos o Evangelho de Mateus, nós vamos ver que do capítulo 5 ao capítulo 7 são ensinos da vida prática, da vida cotidiana para o povo, para os seus discípulos, para os seus seguidores. Nós dizemos que somos um discípulo de Cristo porque seguimos os princípios de Jesus para as nossas vidas. E se somos uns discípulos de Jesus, nós precisamos seguir também e aplicar esses princípios na nossa vida, no nosso cotidiano. Tenha isso em prática, meu amado. Tenha isso em mente. Louve ao Senhor, mas coloque em prática os seus princípios, a sua verdade. No verso 47, Jesus ensina e nos diz: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aqui Jesus parece fazer uma ponte entre o verso 46 e o verso 48. Entre aquilo que Jesus está dizendo sobre adorar o Senhor, sobre louvar o Senhor e fazer os seus mandamentos, cumprir os seus mandamentos, sobre a aplicação ou a ilustração do que isso se refere. Jesus está dizendo: olha, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Eu vos mostrarei a quem ele é semelhante, a quem se assemelha. Jesus aqui nos traz 3 princípios básicos, 3 princípios básicos para todo discípulo de Cristo, para todo cristão. Nós precisamos ter isso em mente claramente. Primeiro Jesus diz: todo aquele que vem a mim. Aqui o primeiro princípio, o princípio da decisão. Não é Jesus que vem até você e diz: olha, eu estou aqui. Mas aqui Jesus está dizendo: todo aquele que vem a mim, ou seja, eu estou de livre acesso agora. Você pode chegar até minha presença, você pode chegar-se até mim.
Querido, é uma decisão a ser tomada para a nossa vida, se chegar até Jesus, ir até a presença de Jesus, ir diante de Jesus. O que significa ir até Jesus? Primeiro é uma vida voltada para a sua palavra, é uma vida voltada em oração, é uma vida que busca os princípios de Deus. Qualquer pessoa hoje pode chegar-se até Jesus. Hoje nós todos temos livre acesso à presença de Jesus. Mas a diferença está como nós fazemos isso. Então o primeiro princípio que Jesus nos orienta aqui é o princípio da decisão. É onde nós decidimos se nós queremos uma mudança, porque chegar-se até Jesus requer mudança, requer transformação de vida, requer deixar atitudes ou ações que não condizem com o cristão, que não condizem com o cristianismo, que não condizem como discípulo de Cristo. Então a primeira decisão é chegar-se até Jesus. Não de qualquer forma, não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, não, mas é chegar-se até Jesus, buscando uma mudança, uma transformação de vida. O segundo princípio que Jesus nos orienta, que ele diz: e ouve as minhas palavras. O segundo princípio que Jesus nos traz, ou que Jesus nos apresenta, é o de ouvirmos as suas palavras. É o de ouvir, o princípio de ouvir. Não basta somente você chegar aqui no culto, chegar aqui na igreja, você veio até buscar a presença do Senhor, aí você canta os louvores, mas na hora da mensagem, na hora da palavra, você arruma qualquer desculpa, vai no banheiro umas 50 vezes, bebe água 32 vezes, enrola o tempo suficiente para você perder toda a mensagem, tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Aqui Jesus nos ensina o princípio de ouvirmos os seus ensinos, a sua palavra. Não basta somente a decisão de você chegar-se até Jesus, é preciso permanecer diante dele e ouvir a sua verdade, ouvir as suas palavras. E aqui está um grande alerta para nós, porque ouvir as palavras de Jesus significa em ouvir muitas vezes aquilo que não te agrada, aquilo que não é aquilo que você esperava ouvir. Eu vim aqui para ouvir que eu sou vencedor, que eu sou precioso diante do Senhor, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Mas ao ouvir as palavras do Senhor, o Senhor vai dizer para você: você é pecador, você é um miserável, você precisa de transformação, você precisa abandonar os seus anseios, os seus desejos carnais. E muitas vezes não é isso que nós queremos ouvir, muitas vezes não é isso que nós queremos ouvir para a nossa vida. O que nós queremos ouvir é que eu serei abençoado, que eu serei próspero, que eu serei isso, que eu serei aquilo. Mas o que o Senhor nos ensina é: você não é nada, você é um miserável pecador. Então o que o Senhor está dizendo aqui é que nós precisamos ouvir as suas palavras. Em João 8,32, Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade, ela implica, ela traz muitas vezes palavras duras, palavras que nos mostram, que nos apresentam transformação e mudança de vida. E é justamente esse princípio, essas coisas que Jesus está dizendo aqui no seu sermão, no Sermão do Monte. Ele está dizendo coisas: olha, você precisa agora amar os seus inimigos, você precisa agora orar pelos que vos perseguem. Isso não é coisa que nós queremos ouvir, mas é as palavras do Senhor. O Senhor não está perguntando: olha, venham até mim e ouçam aquilo que vocês querem. Não, Ele está dizendo: venham até mim e ouçam as minhas palavras, e ouçam aquilo que eu lhes direi, e ouçam aquilo que eu tenho para lhes ensinar. É essa questão que Jesus levanta aqui para nós. É essa questão que Jesus nos apresenta aqui. Não é somente ouvir, mas ouvir as palavras do Senhor. Um alicerce sólido, meu amado, constitui em chegar-se diante do Senhor e ouvir a sua palavra. E tem uma outra coisa, um terceiro princípio que Jesus nos apresenta aqui: e as pratica. E as pratica. Chegamos até Jesus, ouvimos a sua palavra e as praticamos. E é nesse ponto que nos difere muitas vezes de outros.
Todos nós podemos chegar ao Senhor. Todos nós podemos ouvir a sua palavra. Você pode estar ouvindo esse vídeo, outra pessoa a 100 quilômetros de você pode estar ouvindo essa mensagem também. Mas haverá uma grande diferença entre ouvir e praticar. E é justamente nesse ponto que Jesus aqui nos ensina o terceiro princípio, que é o princípio da prática. Primeiro é o princípio da decisão, depois é o princípio de ouvir, e agora o princípio de praticar. Todos podemos chegar diante do Senhor. Há igrejas para tudo quanto é lado, tudo quanto é forma, tudo quanto é jeito. Todos podemos ouvir a sua palavra, mas é na hora de colocar em prática que somos diferenciados. É na hora de colocar em prática, de fato, demonstramos o que nós queremos, o que nós anseiamos para a nossa vida. Aqui o Senhor não está falando para você colocar em prática métodos que vão fazer você crescer, que vão fazer você prosperar. Aqui Jesus não está falando em você colocar em prática palavras que vão exaltar o seu nome, que vão te levar a se tornar uma pessoa bem-sucedida. Aqui Jesus está falando de colocar em prática princípios que muitas vezes vão contra a sua vontade, vão contra o seu pensamento, vão contra o seu desejo carnal. Princípios que muitas vezes vai te levar a tomar uma decisão para a sua vida, em seguir o que eu quero, e seguir os princípios de Jesus, em seguir aquilo que eu desejo, e seguir aquilo que o Senhor quer. Colocar em prática muitas vezes é fazer o seu eu morrer, é fazer a sua vontade morrer, para que o Senhor cresça, para que a palavra do Senhor prospere em sua vida, para que a palavra do Senhor seja abundante na sua vida, te levando a uma transformação, te levando a uma mudança, te levando a uma circunstância de crescimento espiritual, nunca antes visto ou experimentado. É sobre isso que Jesus está chamando nossa atenção aqui. Venham até Ele, beleza, ouçam sua palavra, tranquilo. Agora coloque em prática. Agora pratique o que você tem ouvido. Pratique os teus ensinos. Quantas mensagens você já ouviu? Quantos ensinamentos já foram colocados diante de você? Quantas verdades você já ouviu que você precisa mudar, ser transformado? Mas quantas vezes você saiu de um culto, levantou-se após uma mensagem e colocou aquilo em prática? E praticou aquilo na sua vida? Quantas vezes eu coloquei isso em prática na minha vida? Meu amado, Jesus não está dizendo para você: faça o que você bem entender com a sua vida. Jesus está dizendo para você: olha, vem a mim que eu vou abençoar, eu vou cuidar de todos. E aí você toma a decisão que você bem entender. Não. Ele está dizendo: venham a mim, ouçam minhas palavras e as pratiquem. E as coloquem em prática. E coloquem isso para funcionar na sua vida. E é justamente aqui que Jesus difere um cristão de um pseudo-cristão. É justamente aqui que Jesus difere daquele que é um cristão e daquele que é um pseudo-cristão. O pseudo-cristão é aquele homem, é aquele que se diz discípulo de Cristo, se diz seguidor de Cristo, mas nas suas ações não tem o fruto do Espírito. As suas ações não têm a paz, não têm a alegria, não têm a longanimidade, não têm a benignidade, não têm o amor, não têm a mansidão, não têm o domínio próprio, não têm os princípios, não têm os ensinos do Espírito Santo de Deus. Ele se diz um cristão, ele usa o pseudonome de cristão, coloca uma Bíblia debaixo do braço, vai para os cultos, sai dos cultos e não coloca nada em prática. E não pratica a verdade, e não tem transformação de vida, e não tem transformação de atitudes. Meu amado, que nós possamos ter isso em mente. Não adianta eu simplesmente colocar uma Bíblia debaixo do braço, não adianta simplesmente eu frequentar os cultos da igreja, não adianta eu dizer que sou um cristão, mas não andar como um cristão, não praticar ações de um cristão, não ter o fruto do Espírito abundante em minha vida. Essa é a verdade que nós precisamos ter em mente. Jesus diz: olha, venham, ouçam e pratiquem.
Essas três coisas andam juntos. Essas três coisas são indispensáveis para a nossa vida. Nos versos seguintes, no verso 48, no verso 49, Jesus então vai dizer o que acontece com aquele que coloca em prática, com aquele que não coloca em prática. Jesus vai dizer, vai falar sobre dois homens que tinham o mesmo propósito, que tinham o mesmo objetivo: construir uma casa. Talvez é o sonho de muitas pessoas ter sua casa própria, ter a sua casa, a casa dos seus sonhos. E aqui Jesus vai levantar, ou vai colocar dois homens, vai apresentar dois homens que tinham esse sonho: construir, edificar uma casa. As casas eram parecidas, eram iguais, por fora eram bonitas, belas. Talvez esses homens eram até mesmo vizinhos um do outro, vizinhos de parede, vizinhos de muro. Tinham o mesmo sonho: construir, edificar a sua casa, construir a sua casa. Por fora as casas eram boas, bonitas, belas. Mas o que estava em jogo não era a beleza da casa por fora, nem mesmo se elas durariam durante a tempestade. O que estava em jogo é a profundidade de que elas eram firmadas e feitas. As duas casas tinham o mesmo desafio, tinham o mesmo solo a serem construídos. Os dois homens tinham os mesmos desafios, mas a diferença que eles iriam encontrar, ou a diferença que eles iriam achar, estava na sua edificação. Estava na edificação da casa, estava na edificação do solo, do alicerce, para que aquelas casas pudessem ser erguidas, para que aquelas casas pudessem crescer, ser construídas. Jesus então vai usar esses ensinos, essa ilustração desses dois homens que tinham como propósito, como objetivo, construir as suas casas, para dizer: aquele que pratica minhas palavras, aquele que não pratica minhas palavras. Esses homens tinham as mesmas condições de solo, as mesmas condições climáticas, o mesmo propósito, o mesmo objetivo, as mesmas ferramentas, tudo igual. Absolutamente tudo igual. Mas como nós vamos ver, a diferença estava na hora de construir. A diferença estava na hora de erguer a casa. Não adianta, meu amado, sonhar com uma casa bonita. Não adianta sonhar com coisas grandiosas, se a sua estrutura não for bem firmada, se a sua estrutura não for bem alicerçada, se a sua estrutura não for suficientemente profunda. Não adianta. Nada adianta. Verso 48 vai nos dizer: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arranjou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Aqui Jesus vai concluir o pensamento do verso 47. Ele vai dizer: olha, um homem que pratica as minhas palavras, ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, edificando minha casa. Ele diz: um homem que ouve as minhas palavras e coloca em prática, ele se assemelha a um homem que está edificando a sua casa. O propósito desse homem é bem claro, é bem simples: edificar a sua casa. E edificar significa justamente pegar do solo, levantar a partir do solo, segundo um plano estabelecido e por meio da superposição de combinações de materiais apropriados. Edificar é justamente você pegar do solo e levantar de uma forma correta, elaborada, pensada, planejada, com os materiais certos. Por isso, edificar não é de qualquer maneira, edificar não é de qualquer jeito, edificar não é de qualquer forma, edificar não é de qualquer jeito que se faz. Demanda tempo, demanda preparo, demanda os materiais necessários, as ferramentas necessárias.
Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 10 diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como um prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém, cada um veja como edifica. Paulo diz: olha, eu edifiquei, eu ensino a vidas como um prudente construtor, como alguém que tomou os cuidados necessários, como alguém que planejou, como alguém que viu os gastos que teria, os materiais necessários, as ferramentas que precisaria, planejou tudo cabalmente para depois edificar. E aí Paulo então nos orienta: cada um veja como edifica. Não é de qualquer maneira, meu amado, não é de qualquer forma. Se você quer construir bem a sua vida, a sua casa, se você quer edificar a sua vida, a sua casa, é com prudência. Não é de qualquer forma. As coisas não acontecem de qualquer maneira porque você quer, porque você está determinando, porque você está profetizando, porque você está dizendo isso ou aquilo. Não é assim que funciona com Deus. Deus requer vidas que sejam edificadas. Deus quer vidas que sejam de fato vidas que andem na prudência do Senhor, que edifiquem as suas vidas com prudência, com sabedoria. Não adianta sair e fazer as coisas tudo de uma vez, de qualquer maneira, de qualquer forma, porque é necessário, porque tem necessidade, nós vamos fazer de qualquer maneira. Não, ei, não é assim. Tenha paciência. Edificação, construção de uma casa bem alicerçada demanda tempo, demanda empenho. Se você quer construir bem a sua vida espiritual, se você quer uma vida edificada na presença de Deus espiritualmente, você precisa edificar com tempo, você precisa edificar com empenho, você precisa edificar com sabedoria. Vamos ver o que o verso nos ensina aqui. Então Jesus diz que aquele homem que pratica as suas palavras, ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, o que esse homem fez? Cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. Meu amado, para construir uma casa, para edificar uma casa, primeiro você tem que levar em conta o terreno, depois o tipo de casa que você vai construir. Não se pode, e qualquer pessoa tem essa noção, que não se dá para construir qualquer casa em cima de qualquer alicerce, ou não se dá para construir ou fazer um alicerce para todo tipo de casa. Se você vai construir uma casa simples, é um tipo de alicerce. Se você vai construir um sobrado, o alicerce precisa ser mais fundo, as colunas precisam ser mais fortalecidas. Se você vai construir um sobrado de 5 andares, é um tipo de alicerce. Mas se você vai construir um sobrado, um prédio de 20 andares, você não pode usar o mesmo alicerce do prédio de 5. É um alicerce diferente, as colunas são diferentes. Tudo isso precisa ser levado em conta. Não se dá para construir uma mesma casa, ou casas diferentes, estruturas diferentes, tamanhos diferentes, em cima do mesmo tipo de alicerce. Não vai durar. Por isso nós precisamos ver como nós vamos edificar. E edificar uma casa, edificar uma vida demanda tempo. O que o prudente construtor ele fez? Primeiro ele cavou. Ele não está na superfície, ele não está no superficial. Ele não se contenta com João 3,16. Ele não se contenta com João 8,32 ou João 8,36. Ele não se contenta com versículos superficiais. Ele não se contenta com coisas superficiais. Ele quer cavar, ele vai ao fundo. Ele não se contenta simplesmente em boas ações ou em ter boas ações. Ele quer mais para a sua vida. Ele quer ir ao fundo. Ele quer ver a profundidade da coisa. Ele quer cavar, meu amado. Ele quer aprender a verdade absoluta da palavra do Senhor. Ele não quer se contentar simplesmente com coisas superficiais, com coisas que levam ele à emoção, com coisas que levam ele a se emocionar, a chorar, a dizer, a se apegar a coisas emocionais. Ele quer a profundidade, ele quer o alimento sólido, ele quer algo constante em sua vida, ele quer algo duradouro.
Ele não quer algo para ser sentido somente no culto, durante 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas. Ele quer algo para a sua vida toda. O que tem acontecido é que muitas vezes as igrejas, os pastores têm dado alimentos para 1 hora, para 2 horas no máximo, enquanto as pessoas precisam cavar, elas precisam aprofundar suas raízes, elas precisam aprofundar seus alicerces, elas precisam de alimento para a sua vida, elas precisam de alimento para uma vida inteira, e não apenas para 1 hora. É fato que de repente chega segunda-feira, você não vai se lembrar dessa palavra, se você quiser apenas coisas superficiais, se você quiser apenas o básico, se você quiser apenas coisas para hoje. Mas se você quiser aprofundar o seu alicerce, se você quiser se aprofundar a sua vida, se você quiser coisas para a vida toda, você vai ler, reler esses versos, gravar isso no seu coração, até entender cabalmente cada um dos versos, das vírgulas, dos pontos que a palavra do Senhor nos orienta. Edificar leva tempo. Edificar leva tempo. Aqui Jesus diz, olha, ele cavou, mas ele não cavou somente um metro, ele abriu profunda vala. Ele abriu um buraco grande, um buraco profundo, um buraco suficientemente fundo até o ponto de achar a rocha. E quando então ele viu a rocha, quando ele encontrou a rocha, quando ele bateu a estaca, quando ele bateu a pá e viu que estava duro, cavou ali e viu que era uma rocha firme, algo que não iria desmoronar, que não iria se mover, ele diz, agora eu posso lançar o meu alicerce. Agora eu posso lançar a estrutura da minha casa aqui, porque eu achei um lugar sólido. Meu amado, edificar uma vida leva tempo. Edificar a vida leva tempo. É preciso cavar, é preciso aprofundar o buraco, até você encontrar a rocha. Não dá para encontrar a rocha na superfície. Não dá para encontrar a rocha na superfície, nas coisas rasas da vida. É preciso aprofundar. É preciso demandar tempo. É preciso buscar constantemente a presença do Senhor. O alicerce firme para a sua vida está na rocha que é Cristo. O alicerce para a sua vida, para você erguer a sua vida, erguer as suas estruturas, firmar a sua vida, firmar a sua casa, se encontra na rocha. Mas você não vai encontrar a rocha que é Cristo nas coisas superficiais. Você não vai encontrar Cristo nas coisas supérfluas. Você não vai encontrar Cristo nas coisas simples. Você não vai encontrar Cristo somente nas emoções. Você precisa aprofundar na sua palavra. Você precisa aprofundar no conhecer ao Senhor. É ali que você encontra a rocha, ao cavar, ao buscar o conhecer, ao aprofundar o seu buraco, até ver a rocha, até olhar para a cruz de Cristo, até encontrar Cristo. E ali você tem a plena certeza e segurança que ali você pode lançar o seu alicerce, ali você pode lançar o concreto, ali você pode lançar as vigas, ali você pode lançar a armação de ferro, ali você pode lançar todas as coisas, porque a rocha é inabalável. É inabalável. Meu amado, não se contenta com as coisas superficiais, não se contenta com as coisas simples, não se contenta somente em ouvir uma mensagem de domingo e voltar para sua casa, ou voltar para sua rotina, sem que nada tivesse acontecido. Busque aprofundar a sua vida, até você encontrar a rocha que é Cristo, até você ver as ações de Cristo na sua vida, até você ver o agir de Cristo na sua vida, até você começar a agir como o Senhor, até você começar a agir como Cristo.
Comece a cavar na sua vida, comece a aprofundar as suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos na pessoa e na presença de Cristo Jesus. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 2 diz: não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não há nenhuma rocha como o Senhor, não há nenhum alicerce melhor para a sua vida do que a presença de Cristo em você. Por isso, não se contenta somente em conhecer um versículo, não se contenta somente em ter um alimento de 1 hora e meia para a sua vida. Se contente em buscar aprofundar o seu conhecimento na palavra do Senhor, nas Escrituras, na verdade, nos princípios de Deus. Demanda tempo isso, demanda força, demanda desejo, não é da noite para o dia. Abrir uma valeta profunda é trabalhoso, é cansativo, ainda mais no sol quente. Mas quando você encontra a rocha, quando você encontra um solo firme, você não tem dúvida, é ali que você pode lançar o seu alicerce. Muitas vezes nós buscamos um alicerce num amigo, muitas vezes nós buscamos um alicerce em vícios, muitas vezes nós buscamos um alicerce para a nossa vida em bebida, em outras coisas que nos trazem um prazer, uma satisfação. Buscamos ali o nosso alicerce. Mas sabe o que acontece? É que nos momentos que você enfrentará algumas tempestades, algumas provações, algumas dificuldades, esses alicerces irão à ruína. Não terão o poder nem a autoridade para sustentar a sua casa, para sustentar a sua vida, para sustentar você. Mas quando você faz do Senhor o seu alicerce, quando você faz do Senhor a sua rocha, você tem a capacidade para poder continuar, para poder prosseguir. Uma vida sólida, meu amado, em meio às tempestades, é uma vida alicerçada, firmada na rocha que é Jesus. E aqui Jesus não está dizendo simplesmente para nós buscarmos aquilo que nós anseiamos ou desejamos, mas para ouvirmos os seus princípios, os seus ensinos e colocarmos em prática. E esses ensinos é como: ame o seu próximo como a você mesmo. Esses são os princípios que Jesus nos orienta, nos chama a atenção para colocarmos em prática. Ama o seu próximo como a ti mesmo. Perdoe 70 vezes 7. Você é sal, é luz na terra, no mundo. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora. Qualquer que te ferir a face, dê também a outra. É sobre esses princípios que Jesus está dizendo. É esses princípios, é esses ensinos que Jesus está dizendo: olha, você precisa de uma transformação, de uma mudança, de colocar esses ensinos em prática. Lançar a nossa vida, nosso alicerce sobre a rocha, é entender que os seus ensinos, os seus princípios precisam estar em nossa vida sendo praticados, sendo vivenciados. E são princípios que muitas vezes vai contra a sua vontade, vai contra o seu ego, vai contra os seus desejos humanos, vai contra o seu coração humano. São princípios que regem e que demonstram a rocha que é Cristo agindo na sua vida. O Senhor nos ensina: se te obrigar a andar 1 milha, ande 2. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Quando deres esmolas, não toque trombeta. Olha os princípios que Jesus nos chama a atenção. Estar com a nossa vida lançada ou firmada em Cristo demanda mudança de vida e de comportamento. Estar com a nossa vida alicerçada em Cristo demanda mudança de atitudes. Por isso que muitas vezes as pessoas preferem o solo superficial, preferem as coisas superficiais, porque não precisam mudar, porque não precisam de serem transformados, porque não precisam de mudança de vida, porque não precisam de mudança de comportamento, porque não precisam mudar nada. Elas podem continuar do jeito que estão.
Mas quando vem a tempestade, ficam desesperados. E os dias que nós temos vivido, meus amados, são os dias de tempestades. E a grande diferença para a sua vida é onde que ela está alicerçada. Se ela está alicerçada na palavra e na presença de Cristo Jesus, ou simples humanos e egoístas. O Senhor está chamando a atenção dos seus discípulos a praticarem essas coisas. Ele não está dizendo para você: pratique boas ações, boas obras, dizendo para você: olha, ajude alguém a atravessar a rua. Não que isso não seja importante. Se você vê alguém precisando, faça. Mas o princípio que Jesus está dizendo aqui bem claro é: pratique a minha palavra, seja um discípulo verdadeiro. Se há inimigos contra você, ore por eles, ore por os que vos perseguem, não queira o mal deles. Se alguém te ferir a face, dê a outra. Isso é ser um discípulo de Cristo, isso é colocar os ensinos de Cristo em prática. Se você der esmola a alguém, não toque trombeta, não leve seu celular, tire foto e poste no Facebook ou em outra rede social. Pelo contrário, o que tua mão direita faça, que a tua esquerda não saiba. São princípios que demonstram que você está alicerçado na rocha, que você não busca satisfazer o seu ego, a sua vontade, os seus anseios humanos, mas o seu princípio é unicamente cumprir, colocar em prática os ensinos de Cristo Jesus para a tua vida. Ah, pastor, mas é difícil isso, hein? Lógico que é. Lançar o alicerce de uma vida sobre a rocha, você precisa cavar, você precisa aprofundar a vala, até encontrar a Cristo, até encontrar a rocha de fato, até vir a rocha agindo na sua vida. Não é algo fácil. Edificar uma casa não é da noite para o dia. Às vezes leva tempo, leva meses, pode vir até anos. Há pessoas que começaram a construir as suas casas, mas não concluíram ainda. Estão ainda construindo, porque demanda tempo, demanda dinheiro, demanda custo, demanda sacrifícios. É assim na nossa vida espiritual. Construir vidas firmadas e sólidas na presença do Senhor demanda tempo. Não é o que eu quero, mas o que Cristo quer. O alicerce já não sou mais eu, mas a presença de Deus em mim. O alicerce já não é mais a minha vontade, mas a vontade de Cristo. O alicerce já não é mais aquilo que eu busco, aquilo que eu anseio, mas aquilo que o Senhor tem para a minha vida. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. É ela agora que norteia e que firma a minha vida, a minha casa. Demanda tempo, sim. Demanda custeio, sim. Demanda esforço, sim. Mas na hora da tempestade, na hora que a tempestade vier, a sua casa permanecerá inabalável, a sua estrutura permanecerá inabalável, porque você está firmado na rocha que é Cristo. O verso continua dizendo: e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Levou tempo, levou dedicação, levou esforço, levou lágrimas, levou suor, levou muitas coisas, mas na hora da aflição, na hora da tempestade, na hora que o rio começou a bater contra a casa, ela permaneceu intacta, ela permaneceu sólida, ela permaneceu firme, porque foi bem construída. Pessoas estão desesperadas, porque estão vendo suas vidas irem à ruína, porque estão vendo as suas casas se desmoronarem, porque foram construídas na superfície, porque foram construídas na superficialidade, e não tiveram tempo, ou não quiseram gastar tempo cavando, não quiseram gastar tempo se aprofundando na palavra, não quiseram gastar tempo se aprofundando na verdade de Deus, não quiseram gastar tempo até encontrarem a rocha que é Cristo. E agora estão desesperados,
porque a enchente tem batido, os ventos têm soprado. Mateus traz uma conotação de uma verdadeira tempestade, ventos contra a casa, água batendo, jorrando, mas a casa permanece intacta, porque ela foi bem construída, o seu alicerce é sólido. O seu alicerce é sólido. Meu amado, não dá para você mudar o alicerce no meio da tempestade. Não dá para você mudar o alicerce de uma casa depois que já estiver construída. Não dá para você mudar o alicerce no meio do vendaval, no meio da chuva. Não dá para você escorar as paredes no meio da tempestade. Quando as paredes começarem a ruírem, não dá para você correr lá e colocar escoras. Não dá para você sustentar o teto por causa do peso da chuva, quando ele começar a desabar. Não dá. Por isso, é preciso, antes de erguer, buscar se aprofundar. Buscar se aprofundar. Não dá para nós construirmos de qualquer maneira a nossa vida espiritual. Temos tempo para tantas outras coisas, e às vezes gastamos tão pouco tempo na questão espiritual. Temos tempo para amigos, temos tempo para passeios, temos tempo para o serviço, porque ali vem o nosso sustento, mas não temos tempo para investir na nossa vida espiritual. E se nossa vida espiritual não estiver bem alicerçada, tudo aquilo que você construir na área física, na área financeira, tudo aquilo que você construir fora disso, com o tempo poderá se desmoronar, porque a sua área espiritual, a sua vida espiritual, a sua casa espiritual precisa estar bem alicerçada, meu amado, na rocha que é Cristo. O verso 49 nos fala sobre o homem que não teve tempo, sobre o homem que não quis, escolheu não aprofundar o seu alicerce. Verso 49 nos ensina: mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra e sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Jesus aqui deixa bem claro: mas o que ouve e não pratica. Nós temos aqui um homem com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo do homem anterior, ou alguém que foi colocado na mesma circunstância, ouviu, chegou-se até Jesus, ouviu os seus ensinos, teve as mesmas ferramentas, teve o mesmo ensinamento, teve a mesma oportunidade, teve o mesmo terreno, teve tudo igual ao homem anterior, mas ele não praticou o ensino, ele não praticou a palavra do Senhor, ele não praticou os ensinos que a ele foi colocado, foi posto. Às vezes nós temos a mesma oportunidade, estamos no mesmo ambiente. Na igreja nós temos o mesmo ambiente, a mesma palavra que um ouve, o outro ouve, o mesmo louvor que um recebe, o outro recebe, o mesmo ensinamento que um recebe, o outro recebe, a mesma verdade é dada para todos, a mesma verdade que você está recebendo, o outro está recebendo também. A diferença está em colocar em prática. A culpa não é do solo, a culpa não é das ferramentas, a culpa não é de quem orientou, de quem ensinou. A culpa é de quem não colocou em prática. É semelhante, esses dois homens são semelhantes a alguém que terminou a sua faculdade de engenharia civil, formou-se, depois de 4, 5 anos formou-se, concluiu, pegou o seu diploma. Alguém então, após se formar, pega todo o seu conhecimento, pega todo o seu ensino e coloca em prática. Usa o seu ensino, começa a construir, edificar casas, prédios, coloca tudo aquilo que aprendeu e começa a edificar, começa a usar, começa a colocar em prática.
Com o passar dos anos, ele vai sendo reconhecido pelo seu trabalho. Com o passar dos anos, ele vai sendo reconhecido por tudo aquilo que ele conseguiu ver, construir, fazer. Mas o outro, que teve o mesmo ambiente, teve os mesmos professores, teve o mesmo tipo de ensino, teve o mesmo ambiente, os mesmos colegas de turma, tudo igual, se formou também, mas ao se formar ele resolveu não colocar nada em prática, não quis calcular as coisas, não quis colocar o seu conhecimento em prática. Conclusão: viu as suas obras, viu as suas casas, viu seus prédios caírem, apresentarem rachaduras. Algumas vidas podem ter sido ceifadas pelo desmoronamento dos seus prédios. Teve o seu diploma cassado, teve processos criminais contra ele. O seu fim foi uma grande ruína, uma grande destruição. Mas o que houve de errado? Onde está a diferença? Onde está o problema? Foi nos professores? Foi na faculdade? Foi nos colegas de turma? Não. Foi que um colocou em prática, o outro não. Essa é a mesma verdade para a nossa vida. A culpa não é do pastor, disso ou daquilo. A culpa é minha, se eu não coloco em prática os ensinos de Jesus. Aqui eles tinham o mesmo professor, um grande mestre, mestre dos mestres, o mesmo ambiente, a mesma condição climática, o mesmo solo, tudo igual. Mas um não quis colocar em prática, preferiu pegar atalhos, porque colocar em prática dava trabalho. Cavar, aprofundar a cova, aprofundar o buraco até encontrar a rocha dá trabalho. Fazer com que o meu eu, a minha vontade, o meu desejo morra cada dia dá trabalho. Orar, buscar a palavra do Senhor todos os dias dá trabalho. Às vezes é cansativo, às vezes é enfadonho, dá trabalho. Mas no final, no meio da tempestade, você tem estrutura para permanecer firme. Mas quando você ignora esses princípios básicos, princípio de busca pela presença do Senhor, princípio de busca na oração, na palavra, pela presença do Senhor, quando você ignora esses princípios para a sua vida, meu amado, você está causando, ou pode vir a causar uma grande ruína sobre a tua vida, sobre a tua casa. O detalhe que o Senhor diz aqui, ele também ouviu, mas não praticou. Ele também teve a oportunidade, mas não colocou em prática. O Senhor nos diz, é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Ele não tinha estrutura. Ele preferiu construir, edificar a sua casa sobre a terra, sem cavar. Simplesmente ergueu as paredes, colocou o teto, rebocou, pintou, deixou uma bela casa, uma bonita casa por fora. Mas na hora da tempestade, tudo foi em vão. Às vezes você está gastando tanto tempo erguendo apenas paredes na sua vida, sem se aprofundar na verdade, na palavra do Senhor. E quer que as coisas dêem certo, e quer que as coisas dêem certo. Os pseudo-cristãos, aqueles que têm nome de cristão, mas não têm vida de cristão, são assim. Querem os status, querem as posições, querem as lideranças, querem erguer paredes sobre a sua vida, querem liderança da igreja, querem posições na igreja. Dizem, eu determino, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu toco no manto, o céu está aberto sobre a minha vida, o melhor do Senhor está por vir sobre a minha vida, eu quero isso, eu quero aquilo outro, mas não tem profundidade. Querem apenas erguer as paredes bonitas para dizer, eu possuo o cargo na igreja, olha, eu sou fulano de tal, eu sou isso, eu sou aquilo na igreja, mas a sua vida não tem a profundidade de Cristo.
Hoje muitos líderes estão preparando pessoas sem profundidade, sem conhecimento, sem se aprofundar nas escrituras. Colocam qualquer um como líder. É líder de célula, é líder daquilo, é líder disso. E quando mostram que não tem profundidade, que não tem raiz, que não tem alicerce, não tem a coragem de tirar da liderança. Porque afinal de contas, a casa está bem construída, a casa está bonita por fora. O que o Senhor está orientando, trazendo à luz aqui, não são as tempestades que botam à prova a casa, mas é o empenho e a dedicação dos construtores em edificar as suas casas. Se você quer que sua vida seja bem fortalecida, bem direcionada, bem sustentada, cave, aprofunde o seu conhecimento na palavra do Senhor, aprofunde o seu conhecimento na verdade do Senhor, aprofunde o seu conhecimento na verdade de Cristo, aprofunde o seu conhecimento nessa verdade. Não tenha medo disso, não tenha preguiça. O grande problema é que dá trabalho fazer um alicerce sólido na palavra do Senhor. Mas há tantas coisas que nos podem facilitar, há tantas ferramentas hoje para ajudar numa construção, para ajudar no alicerçar a nossa vida. Uma casa sem alicerces, meu amado, ela não aguenta a tempestade que assola ela. Ela não aguenta a tempestade que assola a sua vida. Ela não aguenta as provas que virão sobre a sua vida. Uma vida sem alicerce na rocha que é Cristo é uma alma, é uma vida doente, é uma alma doente. Se torna um coração amargurado, alguém em profundo desespero, porque na hora da angústia ela sabe que facilmente a sua estrutura será destruída, a sua casa irá à ruína. Por isso, meu amado, Jesus nos convida a ouvirmos a sua palavra e colocarmos em prática. A grande vantagem é que você pode recomeçar. A grande vantagem é que o Senhor nos possibilita construirmos de novo, mas da forma certa. É possível você ter a sua casa, não está satisfeita com ela, você vai lá, contrata tratores que irão demolir aquela casa, você pode construir uma casa melhor, uma casa com mais firmeza, mais estruturada. Na nossa vida espiritual também é assim. O Senhor nos possibilita a recomeçarmos, a reconstruirmos a nossa vida. Se de repente a sua vida está sem sentido, se você tem se firmado simplesmente em boas ações, mas não em praticar a palavra do Senhor, recomece a sua vida espiritual, recomece cavando até encontrar a rocha que é Cristo, e ali lançar o alicerce para a tua vida, para o teu crescimento, para o teu amadurecimento, para quando vier as tempestades, você poder suportar o dia mau, você poder suportar as aflições, a angústia, o desespero. Eu te convido, meu amado, a tomar uma decisão de lançar um alicerce na palavra do Senhor, de se aprofundar em conhecer essa verdade. Se você tem vivido só no superficial, se a sua casa, a sua estrutura tem sido somente em frequentar a igreja, em frequentar culto, em ouvir uma mensagem de domingo, e aquilo já é suficiente para a sua vida, não esteja satisfeito com isso. Busque ser transformado pelo Senhor. Busque ser transformado em todos os princípios da sua vida pela palavra do Senhor. Busque conhecer essa verdade. Leia o Novo Testamento para a sua vida e você verá os princípios de Deus ali, nos ensinando a cada dia como vivemos, nos ensinando a cada dia a não sermos pseudo-cristãos, mas sermos de fato cristãos verdadeiros e autênticos, cristãos que seguem a Cristo todo o tempo, porque a sua palavra está enraizada, está alicerçada em nossa vida. Que você possa desejar isso para a sua vida, que você possa desejar isso para o seu coração.
Em Apocalipse capítulo 22, verso 17 diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Aquele que tem sede venha. E quem quiser receba de graça a água da vida. O Senhor nos convida a irmos até Ele, a ouvirmos a Tua palavra, a ouvirmos os Teus ensinos e a colocarmos em prática. Que Deus conduza o teu coração a construir, a edificar a tua casa, o teu lar. Que Deus conduza a tua vida a edificar uma estrutura sólida e firme, para que no momento da tempestade você possa permanecer a cada dia, a cada momento, a cada instante, firme na presença do Senhor. Não cresça de qualquer maneira. Não queira o crescimento rápido, meteórico, sem ter uma estrutura alicerçada na palavra de Deus. Porque fazendo assim, crescendo sem ter estrutura, sem estar aprofundado na rocha, o final é ruína, o final é perdição, o final é desespero. Que Deus conduza a tua casa, o teu lar. Que você possa tomar uma decisão hoje de praticar a palavra do Senhor, de cavucar até você encontrar a rocha que é Cristo na sua vida, de tirar todo o entulho, de tirar toda a sujeira, de tirar tudo aquilo que impede você ver a rocha, que impede de você ver Cristo na sua vida. Tire o eu, tire as minhas vontades, tire o seu anseio, tire o seu desejo pessoal, para que Cristo possa ser visto na sua vida como a rocha eterna, como a rocha que sustenta a sua vida. E aí a sua vida, as suas ações condizirão, irão coincidir com aquilo que você diz seguir. E aí as suas ações de fato demonstrarão que Cristo habita ricamente na sua vida. O que adianta dizer Senhor, Senhor, mas não obedecer, não fazer o que o Senhor nos manda? O que adianta levantarmos as mãos, mas não deixar que Cristo haja na nossa vida, no nosso coração? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu coração, que Deus conduza a tua casa e o teu lar. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, pelo seu lar nesse dia. Deus bendito, Deus amado, possibilite, conduza cada vida que está ouvindo, vendo essa mensagem, a buscar, Deus, se aprofundar as suas raízes, o seu alicerce no Senhor, a tirar os entulhos das suas vidas, a tirar tudo aquilo que atrapalha o crescimento espiritual de suas vidas, a tirar o anseio, o desejo pessoais, e poder, ó Deus, buscar ao Senhor, buscar, ó Deus, a tua presença. Deus, conduza cada lar, cada família, abençoe e sustente, ó Deus, cada vida em meio à tempestade. Se alguém por acaso, ó Deus, tem crescido sem alicerce, os possibilite de crescerem, de lançarem um alicerce para que possam crescer firmados no Senhor, firmados na sua palavra. Que a tua graça, que a tua provisão seja abundante sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus. Meu amado, que Deus te abençoe, que Deus conduza a tua casa, que Deus conduza o teu lar, em nome de Jesus. Deus te abençoe.